Muitos homens, quando tentam aumentar a potência da ferramenta, acabam sempre na mesma. Boa noite, graça e paz e misericórdia. Estamos aí novamente para darmos seguimento, ao relato, ao conhecimento sobre a vida de Daniel. E eu quero te convidar para estudar comigo, Vamos estudar juntos, Conhecer realmente. Vamos abrir o livro de Daniel. Vou pedir que Deus nos ajude, para a compreensão da palavra e que a gente possa aplicar corretamente. Papai, nós oramos com humildade e com simplicidade diante da Tua presença, para que possamos aprender, Papai. Eu peço que o Senhor continue falando aos nossos corações e que esta palavra venha nos confortar, nos abençoar, Pai, que nós possamos abençoar vidas também pelo conhecimento que o Senhor tem trazido aos nossos corações, Papai, em nome de Jesus, amém. Amados, nós conhecemos pessoas que abandonaram a fé em Deus por conta de uma fatalidade, uma situação ou outra situação, talvez um fracasso financeiro ou alguma situação, morte de ente querido. Mas, por outro lado, também a gente conhece pessoas, jovens, adultos, que continuaram firmes na confiança em Deus, apesar das circunstâncias, adversidades, sofrimentos, fatalidades, quanto que outros, às vezes, abandonaram a fé. Isso tudo, às vezes, desde cedo, de jovem, às vezes com doenças, com diagnósticos bem complicado, Pessoas que sofreram, às vezes, perderam tudo, Às vezes empresários que acabaram se quebrando, passaram e perderam tudo que tinham, Mas as pessoas, mesmo estando debaixo de grande sofrimento, permaneceram firmes em Deus, sem abandonar a fé e a confiança em Deus, Eu creio que elas aprenderam o segredo da vida cristã. Amamos a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus nos dá. Queremos Deus por o que Ele é, não pelo que Ele nos dá, pelas bênçãos que Ele tem para nós. Ou seja, nós vivemos isso. Quando vivemos isso e entendemos isso, nós estamos prontos para enfrentar qualquer situação e qualquer crise. Este é o ponto da história que nós temos aqui em Daniel capítulo 13, amados. Como vocês sabem, Daniel registra a história de um evento que aconteceu na vida dos seus três amigos, que se recusaram a cumprir a ordem do rei para adorar a imagem que o rei havia feito. E eles foram libertos da fornalha ardente, antes de ser lançado na fornalha ardente, pressionado pelo rei. Eles falaram: nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos adorar a imagem de outro, mesmo que Ele não nos livre. Ou seja, não interessa se Deus vai nos dar livramento, vai nos tirar dessa situação, se Ele vai fazer, vai aliviar, não vai, de um jeito ou de outro, nós vamos permanecer firmes, não vamos adorar outro Deus que não seja o nosso Deus. O objetivo de Daniel, quando ele registrou a história, foi trazer para os seus patrícios que estavam presos na Babilônia, que eram cativos, esse ensino de que mesmo debaixo de grande tentação e provação, a fidelidade a Deus é o que Ele requer de nós. É muito fácil ser cristão quando tudo está dando certo, mas o grande desafio, amados, é amar a Deus e servir a Deus quando as coisas dão errado. Exatamente esta era a situação do povo de Deus, dominado pelaquela potência estrangeira, perdido o lar, tinham perdido o templo, haviam perdido os seus sacerdotes, os profetas, Tudo isso aconteceu, estavam a perigo de se aculturarem à idolatria e valores morais dos caldeus, Então,
a gente sabe do processo que eles usavam de aculturação ali, mudar dieta, mudar religião, mudar a língua. Eles estavam debaixo dessa pressão muito grande e muitos, sem dúvida, questionando até será que valia servir a Deus, porque Deus foi fraco, não foi forte o suficiente, porque eles estavam ali derrotados. O ponto de Daniel aqui, amados, nesse relato, é que nós devemos servir a Deus, mesmo sem esperar recompensa, mesmo quando tudo está dando errado, né? Esse é o ponto de Daniel. Quero discorrer aqui este texto, exatamente porque eu acredito, amados, que guardado as devidas circunstâncias, nós vivemos situações parecidas. Os cristãos são hostilizados nesse tempo, eles recebem injúrias, calúnias, são alvos de críticas, mentiras, isso na universidade, no trabalho, às vezes na própria família também, quando a família não acompanha a fé, né? Muitas vezes se pergunta, crer em Deus, continuar firme, será que esse é o caminho mesmo? É um desafio muito grande, particularmente quando se chega na universidade. A grande pressão e a doutrinação dos professores na universidade é relevante. A pressão dos colegas também para que se participe dos costumes, né? Os universitários, mas prevalece ali a ideia dos universitários. Daniel, então, de que maneira ele usa essa história que aconteceu com seus 3 amigos para encorajar o povo de Deus a não se dobrar diante das tentativas do mundo, para aculturá-los, transformá-los, mudar a identidade deles, ou permanecer firmes na fé? Como que Daniel trabalhou? Essa narrativa ela foi escrita, amados, provavelmente durante o domínio persa, quando já Nabucodonosor já tinha caído e Ciro já reinava sobre todos ali, né, sobre todo mundo, e Daniel permanecia ali como um dos seus sábios. Do verso 1 até o verso 7, a gente tem o relato de como Nabucodonosor fez a estátua, uma estátua de ouro, e exigiu que todos os oficiais do reino adorassem aquela estátua. Verso 1 até o verso 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura. Olha só, é algo muito grande, né? Ele era extremamente alto, né? E era bem forte. Tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura. Ele levantou na planície de Dura, na província de Babilônia. Rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, depois os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia da inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E nisso o arauto proclamou em alta voz: ordeno-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O rei aqui faz essa inauguração, faz esta festa de inauguração. Era uma estátua de ouro, era uma estátua descomunal, né? Ele chama toda a sua administração, de modo que estavam representantes de todas as províncias, né, de todos aqueles povos que Nabucodonosor havia conquistado. Eles são mencionados, né, diretamente aqui no verso 4, quando o arauto proclama em alta voz: ordeno-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas. Não era só a administração do rei que estava ali, mas os representantes de todas as nações que estavam debaixo do domínio de Nabucodonosor.
Os estudiosos acham que isso aqui foi feito 19 anos depois do sonho do Nabucodonosor teve, e que está no capítulo 2, amados. Por que 19 anos? Porque mais ou menos 19 anos antes disso aqui, porque mais ou menos nessa época, Nabucodonosor havia conquistado a Síria. Ele tinha voltado de uma incursão vitoriosa, uma incursão militar na Síria, e seria mais um motivo de celebração. Os historiadores fazem este cálculo. O capítulo 2, que não faz parte da nosso momento aqui, tem aquela conhecida história do sonho, né? Ele acordou muito perturbado com aquele sonho. Já ministramos na anterior, né? Na ministração anterior. Ele não lembrava nem o sonho que ele tinha sonhado. Ele não lembrava que o sonho tinha significados. Ele não sabia disso. Ele fez algo razoável. Chamou os sábios, os magos, desculpe, e falou: eu tive um sonho, quero saber, eu quero que vocês me digam qual foi o sonho primeiro, qual o significado dele, né? E se vocês não me disserem, então eu vou mandar matá-los, vou destruir a casa de vocês. 3 dias vocês têm para fazer isso. Tocou horror, né? Fez algo para assustar mesmo. Daniel era um dos conselheiros. O que está acontecendo? O chefe da guarda explicou. Daniel disse: não, dá um tempinho aqui que nós vamos orar. Chamou os amigos, oraram, e à noite Deus revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor e lhe deu o significado. E aí trouxeram Daniel apressadamente diante do rei, que o prazo já estava esgotando. E o rei perguntou: você tem condições de me revelar isso daí? Daniel disse: eu não tenho, mas há um Deus nos céus que conhece os mistérios. E ele revelou a você. Olha o que vai acontecer. Daniel contou o sonho que o rei tinha tido, né? O rei sonhou com uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, barriga de bronze, pernas de ferro e pés de barro, e que havia dominado todas as nações do mundo. De repente, da montanha sem mãos foi cortada uma rocha que foi jogada nos pés da estátua, e ela veio se desmoronando e caiu, e aquela rocha encheu toda a terra. Este foi o sonho. E a interpretação que Daniel deu a Nabucodonosor foi de que ele era a cabeça de ouro. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Tu és rei dos reis. Deus te deu domínio sobre tudo e todos. Depois de ti virão outros reinos que não serão tão fortes como o teu reino. Se referindo aos Medos e Persas e posteriormente ao Império Romano, que se seguiu Medos, Persas e o Império Romano, né? Que entre eles tinha o Império de Alexandre o Grande, né? O Império Grego, tá? Mas depois, amados, desses reinos, Deus levantará o seu reino que não terá fim e vai encher toda a terra. Se referindo à chegada de Jesus Cristo e à inauguração do reino de Deus. Aparentemente, Nabucodonosor não entendeu. Ele focou mais no fato de que ele era o cabeça. Era a cabeça de ouro. Encheu-se de si mesmo. E alguns anos depois, tendo já provavelmente esquecido o significado daquele sonho e de que aquela imagem havia sido destruída pelo reino de Deus, ele manda erigir aquela estátua em homenagem a ele mesmo. Ele não aprendeu nada no capítulo 2, que há um reino superior, há um rei que é maior do que ele. Se ele tinha alguma glória e poder, foi o Deus dos céus de Daniel que tinha dado a ele, o Deus de Daniel que tinha dado a ele, né? Ele manda fazer aquela imagem. E ele acha, e a quem diz que ele fez de homenagem ao Deus dele, né? E adorar a imagem, provavelmente era de Nabucodonosor, né? Era uma homenagem a ele. Ele queria ser reconhecido como um Deus, tá? Todas as nações, amados, tinham um Deus que não se importava de ter outros ao lado dele. Aquela multidão naquele dia, no culto de Dura, não tinha dificuldade nenhuma. O politeísmo, que era a religião que tem muitos deuses, os deuses politeístas, né? Os deuses que são adorados no politeísmo, eles não são exclusivistas. Você poderia adorar Bel,
poderia adorar também Marduk, poderia adorar Aco, poderia adorar o Nebo, que eram divindades assírias. Esses deuses não se importavam de dividir o adorador com outro deus. O único Deus no Antigo Oriente que era exclusivo era Yahvé, era Deus. Ele não admitia que o seu adorador o dividisse com outro Deus. Tinha que ser ele mesmo. Então era monoteísmo. A religião dos judeus era monoteísta. Os demais povos eram politeístas, tá? Aqueles povos de muitas religiões diferentes se curvassem diante da imagem do imperador e adorassem os seus deuses. Era só acrescentar mais um Deus, não tinha problema. Eles já adoravam mais um santo, não tinha problema nenhum. Era contabilizar mais um. Mas era um problema para os judeus. Era um problema para os judeus, porque eles eram monoteístas. O rei faz aquela estátua de ouro, mostra que ele continua idólatra. Ele não aprendeu nada do que Daniel tinha falado a ele. Pior do que isso, ele quer ser Deus. E faz uma festa de inauguração no campo de Dura. Esse campo fica a cerca de 10 quilômetros do centro de Babilônia. Ele convida toda a sua administração, as autoridades, representações dos povos, e aí vem um momento em que, ao som da música, todos deveriam se ajoelhar diante da imagem daquele ídolo, daquela estátua que ele tinha feito, e adorar sob pena de morte. Sob pena de morte. Veja bem, a ordem do rei era que aquele que não se prostrar, no verso 6 aqui, Daniel 3, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor era muito cruel. Ele tinha um gostinho com a fornalha ardente. Jeremias 29, verso 22, está dito que ele assou 2 reis de Israel no fogo, Zedequias e o rei Acabe. Ele já tinha experiência de assar gente no fogo. Ele gostava do cheiro de churrasco ali, né? Então entenda, ele gostava, né? Ele fazia por maldade. Ele continua com o seu método predileto de execução, que é a fornalha ardente. Quem não se curvasse diante da imagem, essa pessoa seria jogada dentro da fornalha acesa. Essas fornalhas eram geralmente usadas para cozer tijolos, né? Até o dia de hoje se usa ainda fornalhas, né? Em olarias antigas, né? O fogo de lenha, né? O tijolo é cozido, endurecido. Nessas fornalhas o que acontecia esta composição ou esta fábrica. Então parece que é um buraco no chão, mas você vê que não. Era tipo uma construção que tinha uma entrada e que tinha ali havia toda aquela lenha, aquele fogo que realmente era muito quente. Bom, quando então tocaram a música, todos se curvaram, menos 3, aquele mar de gente, amados, baixando, e aí 3 cabecinhas em pé, 3 elementos de pé, todos curvados, mas 3 ficaram em pé. Verso 8 a 18 a gente lê o relato de como os amigos de Daniel se recusaram a obedecer o rei. Olha só, verso 8, no mesmo instante, alguns homens caldeus, aqueles que no capítulo anterior não tinham conseguido adivinhar ou descobrir, né, o mistério do sonho, se aproximaram e acusaram os judeus. Os judeus aqui eram os 3 amigos de Daniel. Senhor o rei Nabucodonosor, que o rei vive eternamente. Ó Senhor, ó rei, o Senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles, de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. A uns homens judeus, ó Senhor rei, que o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei e nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Olha a distinção aqui, havia os deuses e a imagem. Daí que se tira a conclusão que a imagem era do Nabucodonosor. Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego
e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos para quando ouvir o som da música, enfim, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados numa fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? A arrogância de Nabucodonosor chega ao limite, chega ao máximo. Daniel não é mencionado aqui. Se ele tivesse aqui, ele seria a quarta cabeça. Provavelmente estava de viagem, ou havia sido dispensado daquela cerimônia porque o rei o tinha em alta estima e que ele não ia adorar, ele adoraria só um Deus. Ele adora só um Deus. Os três amigos haviam tomado posição, que seria a mesma posição de Daniel, né? Esses três, quando chegaram quando cativo no capítulo 1, eram jovens judeus, fiel ao único Deus real e fiel, né? E eles tinham sido colocados, né, como administradores da província, né? O rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Eles foram denunciados, amados. Nós lemos aqui pelos astrólogos, pelos magos, né? Os caldeus, provavelmente cheios de inveja, né? E de raiva, porque no capítulo anterior eles foram humilhados por Daniel diante do rei, porque eles não tiveram resposta para dar, e Daniel resolveu o mistério. E guardaram no coração ressentimento, viram em Daniel inimigo da posição deles, e na primeira oportunidade que tiveram, partiram para acusar os amigos de Daniel. Estavam ressentidos, mas quem sabe até esta lei tinha sido ideia deles, do tipo assim: rei, você acabou de conquistar a Síria, você era o maior rei que já houve no mundo, por que não faz uma estátua, uma imagem de si mesmo e exige a adoração de todos? Porque um rei com tanto poder tem que ser os filhos dos deuses, tem que ser o filho dos deuses. Quem sabe Nabucodonosor, cheio de vaidade, se deixou levar por isso, né? Conjecturando aqui, né? O alvo era atingir os amigos de Daniel e o próprio Daniel. Chegou a hora, então, os caldeus vêm denunciar os três amigos e forçam o rei a cumprir a sua ordem. Amados, essa é uma das maneiras mais antigas e eficazes pela qual se tenta fazer influência sobre os cristãos, usando o Estado. O Estado passando leis, estabelecendo decretos que vão contra aquilo que os cristãos creem e que acabam tirando a nossa liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de consciência. Nós vivemos isso em alguma medida nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil. O mundo que antes foi cristianizado e absorveu os bons valores do cristianismo, hoje vê as próprias instituições que criam se voltarem contra o cristianismo, né? Uma coisa interessante. A universidade, por exemplo, a ideia do Estado laico, o conceito das liberdades civis fundamentais, como direito de expressão, direito de religião, de consciência, né? E tudo isso é resultado da influência do cristianismo na civilização ocidental. Os anos se passaram, amados, e as instituições que nasceram com o cristianismo se voltam agora contra o cristianismo. Por exemplo, qual é a maior ameaça contra os cristãos na universidade? É o marxismo cultural, que veio de braços dados com o darwinismo, com o naturalismo, com o materialismo, né? O evolucionismo, que fazem pressão contra o jovem com o objetivo de fazê-los abandonar toda forma de confiança em Deus. Toda forma de confiança em Deus. A pergunta é: onde nasceram essas ideias do marxismo cultural, do darwinismo? Nasceram exatamente nas universidades cristãs, universidades que foram fundadas pelos cristãos há 300 anos atrás, 400 anos atrás, né? De lá que saíram essas ideias. A ideia de Estado laico, por exemplo, é uma ideia defendida pela Reforma Protestante. É a separação de Estado e Igreja que prevaleceu na Idade Média.
e dava poder à Igreja Católica, de poder de vida e morte, aquela região toda. Os reformadores lutaram pela separação do Estado da Igreja. Hoje quem mais persegue a Igreja é o Estado laico. Laico é ser ateu, é um Estado ateu. Estado laico quer dizer simplesmente o Estado que não prevalece, que não favorece religião nenhuma e, portanto, garante o direito de que cada cidadão adore o Deus que quer ou o Deus nenhum. Esse é o Estado, essa é a ideia do Estado laico que nós defendemos. O que a gente está vendo hoje é o Estado forçando sobre o cidadão, especialmente os cristãos, leis, decretos, maneira de ver a vida que vem contra aquilo que nós acreditamos. O Estado quer ensinar a gente a educar os filhos, eles querem ensinar a redefinir o conceito de família, eles querem redefinir tipos de relações sexuais, né? Ele quer redefinir questões metafísicas como a origem da vida e querem determinar esse tipo de coisa. A origem da vida é metafísica, a ciência não pode entrar nesta área. A ciência trabalha com aquilo que é observável, o mensurável, né? Ela não pode especular sobre questões que estão além do seu escopo, né? Mas há uma pressão muito grande, amados, sobre os cristãos, que não chega a ser aquela violência física que nós vemos em países dominados pelo islamismo ou pelo comunismo, né? Mas o que a gente chama é a violência simbólica. Nenhum cristão vai para a cadeia porque é cristão. Por enquanto no Brasil não, mas há uma violência simbólica quando o Estado empurra cada vez mais para fora da arena pública as convicções cristãs, né? Eu não posso me pronunciar, não posso falar sobre aborto, eutanásia, porque eu já sou censurado. Religião não tem nada a ver com isso, isso não é questão de Estado. O cristão tem uma definição sobre o aborto, ele tem um pensamento, ele considera a vida como sendo um dom de Deus, né? Isso é exatamente o que está acontecendo aqui, o poder estatal, o poder civil, querendo obrigar a consciência dos cidadãos, dos súditos, né? Esses três moços aqui resolveram que eles não se curvariam diante disso, eles não seriam influenciados, nem influenciáveis, né? Eles não seriam levados, né? Nós sofremos com esse tipo de coisa. Isso é claro, guardado às devidas proporções, né? Nabucodonosor, quando tem notícia disso, lemos no verso 13 a 15, ele dá uma segunda chance para aqueles jovens. Eles conheciam, ele sabia dos jovens, se lembrava da história de como aqueles moços se destacaram entre os demais, tinham um apreço por eles. Lhes dá uma outra oportunidade, do verso 13 a 15. Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados na presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, de foles, e prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqui o rei está tão furioso, amados, ele dá uma segunda chance. Vocês estão prontos? Vou mandar tocar de novo. O pessoal da banda aí, ó, vamos tocar de novo. Espera aí, vou mandar tocar de novo. Quando eu tocar, vocês têm que se ajoelhar e adorar a imagem de ouro que eu levantei. Se vocês não fizerem isso, vocês vão ser assados, como eu assei Zedequias e Acabe, os reis de Israel. Quem vocês pensam que são? Eu assei os reis de vocês na minha fornalha. E agora, se vocês não se curvarem, é o que eu vou fazer com vocês. Quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Vocês acham que esse Deus de vocês vai livrar vocês? Ele não livrou a nação de vocês da minha mão. Vocês são cativos hoje do meu poder. Essa confiança no Deus de vocês é furada. Esse Deus ou não existe ou ele é fraco.
né? Ou ele não existe, ou ele é fraco. É esta pressão, às vezes, que vem sobre nós também, né? Onde está o Deus de vocês? Diante do mal, da prevalência do mal, da violência, da crueldade. Onde está? Por que se Deus não livra você? Por que Ele não salva você? Não faz a diferença na sua vida? Igual, né? A pressão. Mas a resposta dos moços foi a seguinte: olha, eles continuavam dispostos a não adorar a imagem. Eles adorariam a Deus de Israel e ponto. Eles disseram aqui que estavam dispostos a continuar fiéis a Deus, mesmo se Deus resolvesse não livrá-los. Outra vez, amados, essa passagem aqui é central, verso 17. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Aqui está um texto bacana, né? A gente usa para dizer que a oração verdadeira, que é a verdadeira oração da fé, amados. Você precisa mais fé para orar desta forma do que para dizer: Deus, eu decreto a minha libertação. Eu decreto que Nabucodonosor caia por terra agora. Em nome de Jesus, caia por terra, né? É preciso mais fé para você dizer isso aqui do que você decretar esse tipo de coisa, né? Aqui você se coloca totalmente dentro da vontade de Deus. Se o Senhor quiser me livrar dessa fornalha, Deus, você vai me livrar. Mas se o Senhor não quiser, eu vou ser assado como Zedequias e Acabe. Mas ainda assim eu continuarei fiel ao Senhor. Porque eu te sirvo, eu te amo, não pelo que o Senhor me dá, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Eu não me curvarei a outro Deus, não importa o que vier a acontecer. Essa é uma atitude relevante ao ponto que Daniel está passando aos seus leitores que estavam cativos na Babilônia, né? Essa é uma mensagem do capítulo 3 para nós, que nós devemos nunca deixarmos influenciar por troca de benefícios materiais, mas confiar em Deus, mesmo que isso nos custe a nossa reputação, nome, conforto e tudo mais que nós tivermos aqui nesta vida, amados. Olha só, o que se pediu para aqueles moços não foi que eles abandonassem o Deus deles, ninguém pediu, não, negue, está pedindo que você só se curve, só se abaixe, só faça isso uma vez, se curve, né? E você escapa da fornalha de fogo, só. Não precisa fazer mais nada, não precisa nem falar, não precisa se negar a Deus, você pare de adorar a Deus, né? Só uma curvadinha, só se abaixa aí diante da estátua, mas eles sabiam o que aquilo representava, aí eles preferiram morrer, eles não tinham certeza que Deus ia livrá-los, né? Não sabia que Deus podia, mas não sabia que Deus queria, é uma diferença, né? Deus pode, a gente não sabe se Ele quer, Ele pode ter outros planos, né? Isso não fazia diferença para eles. Eles disseram: nós não vamos dobrar os joelhos diante do que você quer. Verso 19 e 23, a gente tem um relato do que aconteceu. Como Nabucodonosor, irado, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e lançar os meninos, os rapazes, na fornalha, né? Verso 19 a 23. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou. Para ver pela cara do rei que ele estava zangado, indignado. Se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército de que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e jogasse na fornalha de fogo ardente. Esses homens foram amarrados com seus mantos e túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Lembrando, não era um poço, era uma construção como uma olaria, um forno, né? Tinha uma fornalha acesa, um caminho no meio, e ali eles jogaram a fornalha. Verso 22. O rei exigiu urgência e a fornalha estava superaquecida. As chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Empurrados pelos soldados, foram jogados, empurrados, e a chama então matou os soldados e eles foram jogados ali dentro da
fornalha. 24 a 27, irmãos, fala então do livramento miraculoso que Deus resolveu operar naquele momento, naquele instante. Olha só, em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: sim, é verdade, ó rei. O rei disse: mas eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Agora sim, agora eles entenderam. Venham para fora, venham aqui, venham cá. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudanças e eles não estavam com cheiro de fumaça. Amados, Deus que podia, também queria dessa vez, né? Ele não permitiu, então, que eles morressem queimados, né? Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 34, esse episódio é narrado, esses 3 moços aparecem na galeria dos heróis da fé, quando lá o autor de Hebreus fala que, pela fé, extinguiram a violência do fogo. Eles confiaram em Deus. Eles não sabiam se Deus ia e se Deus queria, né? Mas confiaram que Deus podia, e a fé é isso. A fé é confiar em Deus, mesmo que a gente não sabe exatamente o que Ele vai fazer. Mas confiar em Deus e na sua providência, eles confiaram em Deus. O 4º homem, amados, estava andando com eles dentro da fornalha. E na interpretação do Nabucodonosor, era alguém como os filhos dos deuses. Estava refletindo a sua própria visão pagã. O deus dele, Bel, era casado com a deusa Melita. E geraram todos os demais deuses que eram adorados pelos assírios. Eles pensaram que aquele 4º homem era um filho de Bel com Melita, um filho dos deuses, desceu para protegê-los. Mas o restante do texto vai deixar bem claro que era um anjo do Senhor. E quem sabe era o próprio Senhor Jesus Cristo. Há muitos eventos no Antigo Testamento, amados, em que o anjo do Senhor é enviado para salvar o povo de Deus. Em algumas vezes, esse anjo ele recebe a adoração e ele é tratado como Deus. Alguns acham que é uma cristofania, uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. Eu não tenho dificuldade nenhuma em acreditar que o 4º homem, de fato, era o filho não dos deuses, mas o filho do Deus Altíssimo. Que o Senhor Jesus tinha descido e andado ali com aqueles homens, desatou, né? Vem cá, Sadraque, Mesaque, Azarias, né? Vem cá, ele soltou eles, aí ficou com eles ali e nenhum mal lhes sucedeu. Interessante, amados, que na versão dos 70, na Septuaginta, que foi uma tradução do hebraico para o grego feita há 150 anos antes de Cristo, se inseriu aqui no livro de Daniel a oração de Azarias e o cântico dos 3 jovens, que mantido na Bíblia da Igreja Católica, tá? A gente considera um livro apócrifo, né? É apócrifo. Interessante que lá na oração de Azarias diz que quando Azarias caiu lá com seus amigos na fornalha, ele levou a voz a Deus e disse: ó Deus, nós pecamos contra ti, nós merecemos esse castigo porque nós somos idólatras e agora tua mão veio sobre nós, mas tu és o Deus que domina sobre tudo e todos, tu podes nos livrar, e assim por diante. Eu creio que mesmo que seja apócrifo, e é mesmo, não tem nada na oração que desmereça o que não poderia ter sido dito por Azarias. Aqueles jovens tinham consciência de que o que estavam passando na Babilônia era o resultado da desobediência deles diante de Deus, mas ali eles estavam dispostos a permanecer fiéis na terra do cativeiro, e Deus teve misericórdia deles. Verso 28 até o final do capítulo, nós temos a reação de Nabucodonosor. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, eu faço um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados e que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrá-los como esse. O rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Finalmente, Nabucodonosor se curva diante de Deus. Ele reconhece a glória do Deus de Israel, reconhece a coerência dos 3 jovens, como eles foram fiéis, preferiram desobedecer ao rei e entregar seu corpo para ser queimado, mas para manter a sua fidelidade, ele passa um edito real proibindo que se fale mal dos deuses de Israel, do Deus de Israel. Ele fez isso para toda a província. Faz com que os jovens prosperem agora, né, dentro da sua administração. Alguns acham que nós vamos encontrar Nabucodonosor na glória. Né? Eu não sei porque no próximo capítulo, que é o capítulo 4, ele aparece lá no Jardim das Babilônia, que é um das 7 maravilhas do mundo, o jardim suspenso da Babilônia. Aparece ele lá dizendo: não é essa a grande Babilônia que eu criei, que eu construí para a minha grandeza e para a minha glória? E Deus, na meia hora, o castiga com uma doença e ele cai de 4 e se torna como um animal durante vários anos, até que volte a razão dele. E quando volta, ele reconhece que é Deus, que Deus é Deus Supremo. Esse livro narra esse conflito desse rei com o Deus verdadeiro. Num capítulo ele fala bem de Deus e no outro capítulo ele briga com Deus, né? Enfim, aqui no capítulo 3 foi simplesmente reconhecer que o Deus daqueles judeus era o maior Deus de todos, e agora, além de adorar Bel, ele ia adorar esse Deus também. Ele continua politeísta, né? A conversão naquele tempo significava se tornar monoteísta, porque era fácil você acrescentar o Deus de Israel aos demais deuses que você achava. É o que Nabucodonosor está fazendo aqui. Nós vamos estudar no próximo capítulo. Ele se vê ainda como um Deus e desafia Deus, né? Mas o que Daniel quis nos ensinar aqui, amados, vamos compreender agora. Vamos tirar algumas situações. Primeiro, que o povo de Deus deveria resistir toda tentativa dos poderes humanos que a gente traísse o rei de Israel, né? O Deus de Israel. Nesse ponto, nós precisamos influenciar e não ser influenciados, ou seja, influenciar e não. Nós precisamos entender, essa lição é muito clara, né? Esses moços, eles sofreram influências poderosas de um edito real, da vontade do rei mais poderoso da época, para que eles mudassem a sua religião e, portanto, a sua identidade, e que eles se aculturassem e fizessem como todos os povos estavam fazendo. Como eu disse, foram só 3 cabeças que ficaram erguidas diante daquele mar de gente, ajoelhado diante da imagem. O mundo quer fazer a mesma coisa conosco, amados, quer nos fazer usando recursos que tem, mudando o nosso nome, nossa identidade, passando leis, nos obrigando. Eles querem que nós esqueçamos o nosso Deus, que nós esqueçamos o Deus de Israel, as promessas que ele fez em Cristo Jesus, os valores cristãos, e que sejamos como as demais nações que se curvam diante da imagem de ouro. Aqui Daniel diz para nós o seguinte, né? Aos seus patrícios, em especial, cativos na Babilônia, fiquem firmes, porque isso tem um fim. Deus haverá de triunfar, Deus haverá de ganhar no final de todas as coisas. Não meça as consequências, amam a Deus acima de vocês mesmo, porque Deus, se quiser, Ele pode livrar os seus servos, e mesmo que Ele não livre, nós vamos continuar servindo a Deus. Amados, esta é a essência do cristianismo, amados, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as nossas forças, amá-lo acima de todas as coisas, amá-lo pelo que ele é, não pelo que ele pode nos dar. Demonstrar o amor publicamente, como fizeram os 3 amigos. Eles poderiam ter sido flexíveis, né? Mas eles foram coerentes, né? Eles foram coerentes.
Deus vai abençoar os que desejam ser fiel a Ele, amados, e resistirem a serem influenciados, dando forças para ficar firme, trazendo livramento, se for a vontade dEle, ou sustentando até o final. Ele não livrou João Batista. João Batista estava na mesma condição, né? Um poder civil real do imperador que o mandou prender porque estava denunciando o relacionamento amoroso com a sua cunhada, né? João Batista estava na prisão. João Batista sabia que se Deus quisesse, Deus podia livrá-lo. Mas mesmo que Deus não livrasse, João Batista serviria a Deus como continuou servindo a Deus. Daquela ocasião, Deus não livrou. Diferente dos 3 moços que Deus tirou da fornalha, Deus não tirou João Batista da prisão. Ele saiu de lá morto, decapitado, né? Deus não livrou os heróis mencionados em Hebreus capítulo 11, cerrados ao meio, referência ao profeta Isaías, que morreu assim, né? Apedrejados como Estevão, mortos ao fio da espada. Quantos, né, não foram livrados por Deus? E Deus os entregou à morte mesmo, para não falar do seu próprio filho, que orou: se possível, passa de mim este cálice. E a resposta de Deus foi: não. Mesmo assim, Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Por isso, amados, é importante esta aplicação, né? Talvez nesse momento você possa estar sendo tentado no lugar que você está, no trabalho, na universidade, na família, tentados, pressionados a se aculturar, influenciados a ser como o mundo, no namoro, no uso do dinheiro, na maneira como vocês gastam o tempo de vocês, na maneira como vocês se relacionam com as pessoas, na maneira como vocês usam as mídias sociais. Nós somos diferentes, não somos como ele. Somos um povo distinto, separado por Deus para refletir a glória de Deus aqui nesse mundo, amados. Então fique firme. Talvez você está aqui, mas já caiu, talvez você até já se curvou, né? No fundo do seu coração você sabe que você não tem sido fiel a Deus e que você tem sido vacilante, e que você tem dividido a sua lealdade, talvez com receio, com medo, talvez, né? Eu quero que você, nesse momento, confie em Deus, renuncie tudo aquilo que é duvidoso na sua vida e que você sabe que realmente aprenda a resistir à pressão para que você seja igual ao mundo, rejeite, né? E assuma publicamente, né, que se abaixem todos, mas que nós ficaremos em pé adorando a Deus, e somente a Deus nós adoraremos. Nós não vamos nos curvar aos deuses deste mundo, amados. Então é interessante esta compreensão. Daniel nos dá esse exemplo, né, através do relato dele para os irmãos que estavam no cativeiro, estavam presos lá com o rei Nabucodonosor. Ele faz essa narrativa, traz esse exemplo, contando para que haja o fortalecimento também aos irmãos posteriormente na luta, na batalha, né, em permanecer fiel a Deus. E esta aplicação serve para nós também no nosso tempo, que temos Nabucodonosor de uma forma mais relativizada, mais discreta, mas no fundo, o mundo que aqui é representado pelo Nabucodonosor, e somos tentados a nos curvar, a ceder às tentações, a nos entregar, a entrar no politicamente correto, né? E andarmos sem temor a Deus. Então Daniel, ele faz o relato, conta para nós o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego, e mostra o livramento através da fidelidade, né, que eles esboçaram em não se curvar. Amados, tem promessas de Deus para nós diante da fidelidade que nós esboçarmos em relação a Deus. Tem promessa de Deus para nós que obedecemos a palavra de Deus. Há promessas de Deus para nós que tememos ao Senhor. Então Deus quer realmente que este exemplo desses 3 homens sirvam para nós como uma base, e que, olhando para eles diante da postura que tiveram, nós possamos fazer uma aplicação do que esses homens nos deixaram como exemplo.
de não nos curvar e crer que se Deus quiser, Ele pode. E se Ele pode, Ele fará. Nos livrar, nos abençoar, né? Então, nós cremos na soberania de Deus e no poder absoluto do Pai. Amém? Então, eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, eu oro nesse momento abençoando a vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por esse momento na Tua presença, onde nós meditamos sobre a vida de Sadraque, Mesaque, Abednego, a vida de Daniel. E o Senhor nos traz essa lição maravilhosa para que nós venhamos aplicar nas nossas vidas. Pai, queremos ser fiel, indiferente das circunstâncias. Nós vamos ser fiel até o fim, Pai. A igreja do Senhor será fiel. A igreja do Senhor é o povo remanescente. É aquele povo que não barateia. É aquele povo que não negocia. É aquele povo que não romantiza. É aquele povo que realmente testifica, indiferente se o Senhor quer ou não nos livrar. Indiferente do Senhor fazer ou não fazer. Nós estamos, a igreja do Senhor está realmente nessa disposição de agradar e louvar o teu nome. Eu sou parte desta igreja, os meus irmãos que estão comigo também são parte e fazem parte desta igreja, que não negocia, não se curva, não se entrega e permanece fiel ao Senhor, a um Deus só, em nome de Jesus, ao Deus Javé, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai. É a minha oração e a bênção do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, queridos. Estamos juntos. Fiquem na paz do Senhor. E até amanhã, tá bom? Deus abençoe. Te amo, meu irmão. E vamos continuar. Vamos chegar nessa maratona, passar todos os livros de Daniel, para nós entender e conhecer esse grande profeta. Te amo. Tchau, tchau.